provavelmente fracassou na sua capacidade. Ele permitiu que ele ficasse daquela forma por seu propósito, para que então ele falhasse. E ele realmente falhou e caiu. Então, para mostrar que não é pelo poder, nem pela força, não é pela sabedoria do Egito, nem pela sabedoria de nossas escolas, nem pelo poder de nossos seminários, não pela quantidade de nossas organizações, nem pelo poder de nosso ensinamento escolar, pelo meu Espírito. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 38 ao 40. Hebreus 11, 38. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Grande Criador, como nós ouvimos através do profeta, que o Senhor fala exatamente através de homens que falharam como Moisés, para que o seu nome seja engrandecido. E cremos que não é nenhuma santidade que se está pregando, é a palavra da hora, é a vida do Senhor, porque todos nós somos falhos, dependemos de Ti. Em tudo que falamos, ouvimos, olhamos, agimos. Por isso estamos aqui, para poder receber algo de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu estava com uma mensagem pronta para pregar, mas ao chegar aqui, rapidamente me veio outra. E apenas vamos usar então para nossa pregação hoje duas palavras: sem nós.
tudo que a lei tinha não era nada sem Cristo. Nos dias de Moisés, podia dizer, Cristo está nos dias de Moisés. Mas nos dias de Moisés era uma manifestação de Deus. E nos dias de Cristo, quem estava seguro naquilo que disse Moisés, com toda sinceridade, com todo zelo pelo sábado, pelas luas novas, eles ainda se perderam. Isto é sem nós, isto é sem Cristo. Eles não podiam ser aperfeiçoados. Um depende do outro para ser aperfeiçoado. Uma era depende da outra para ser aperfeiçoada. Estou tratando assim de eras extensivas como da primeira à sétima era. Quando você chega na última era, os anteriores dependem de nós. Sem nós, eles não são perfeitos. Se cada tempo que passa, as pessoas vão ficando mais fracas, vão piorando. O físico era forte no tempo de Adão, 969 anos, o homem durou. E depois veio caindo no tempo de Noé, no tempo da Babilônia, já uma geração era considerada 70 anos, no tempo de Noé, 120. Então foi caindo, a geração foi caindo. E ela foi enfraquecendo. Então Deus não trata pela via carnal. Porque se fosse assim, um está pior que o outro, e não poderia o primeiro que era mais forte depender do último que é mais fraco, fisicamente. Como o povo no tempo de nossos avós, muito mais forte do que nós. Nós somos mais fortes que nossos filhos. Então, porque vai decaindo. As pessoas não percebem, mas vamos decaindo cada dia e o nosso físico está acabado por tudo que nós comemos. E quando se lembra de um alimento natural, deve pensar no espiritual. Se você come o alimento natural que existe hoje, não tem jeito de comer outra coisa. Você pode evitar Coca-Cola, você pode evitar o arroz branco, mas fica assim, mas é tão bom. Não falando tão bom a Coca-Cola, mas tão bom o arroz branco. Cozinha mais rápida, até bom para as mulheres, para fazer uma alimentação mais rápida. Mas não tem como se livrar totalmente. É difícil você encontrar um homem hoje desse tipo de vida, de frango de granja, estar vivendo toda a sua vida com a alimentação do avô dele. Porque hoje tudo está mais fácil, então estamos comendo e morrendo. É uma alimentação para comer ao invés de viver, morrer, cada dia. E assim você vai notar que o lado espiritual é a mesma coisa. Tem tanta alimentação, mas é tudo frango de granja espiritual. Não dá força para o crente, não dá graça para o crente, para ele vencer, para ele dizer, como diz Paulo, somos mais que vencedores, mais. Nós não somos vencedores, Paulo diz, nós somos mais que vencedores.
É difícil você encontrar uma pessoa hoje que diz que eu venci. Então, espiritualmente, estamos perdendo também. Tanta religião que existe, deveríamos estar mais fortes, mas estamos mais fracos. Porque a religião mata, é um alimento híbrido. Como toda a nossa alimentação é híbrida, e nós estamos morrendo. Aos poucos, mas estamos morrendo. E o alimento espiritual também tem sido dessa forma. Feliz é quem encontra um cantinho para poder comer aquele alimento da hora, aquela boa alimentação, para se fortalecer espiritualmente. Ter paciência de parar com aquilo, só aquilo, e se alimentar. Enquanto você tem tantas festas espirituais, vai pensando nisso, natural e espiritual. Tantas festas espirituais que te tira da revelação, tira de você o alimento espiritual verdadeiro. E você só fica com festas, banquetes, e não tem um alimento sólido. Mas graças a Deus que Deus mandou a mensagem profética. Se não fosse a mensagem de William Branham, você pensa bem como nós estávamos. Estávamos entre os pentecostais, falando línguas, pulando, gritando, as mulheres vindo ao púlpito, pregando, e nós todos regozijando. Se não tivesse a mensagem de William Branham. Mas quando veio a mensagem de William Branham, então, colocou cada coisa no seu lugar. Porque sem nós, isso aí cada vez que eu falo é o sem nós. Sem Jesus, que valeria Moisés? Agora você vai chegando a caminhar. Sem o Espírito Santo, que valeria você dizer, pertence a Jesus? Sem Brana, que te valeria a vida que você chamou de cristã, quando esta vida, eles te guiaram fora da Bíblia, te deram uma palavra interpretada, ao invés de trazer algo puro da fonte para você, ninguém nunca conseguiu trazer, e te deu algo interpretado e você comeu. Então, sem os dias de Brana, que valeria você dizer eu creio em Jesus? Alguém, não, mas Jesus é tudo, filho, mas foi no seu dia. E depois Jesus mesmo veio trazendo sua alimentação. Jesus mesmo veio mudando o alimento durante todas as eras, dando força para os crentes até enfrentar a era das trevas e morrer. Você sabe que ainda você não tem isso. Você tem uma coisa superior, mas não tem isso. Você não tem força ainda para morrer como os irmãos das eras das trevas. Você não tem. Porque a você foi dado outra coisa. Foi lhe dado asas para voar. A eles foi dado morte. Eles estavam tipificados no boi. E eles tinham que morrer, eles tinham que sofrer. Agora nós estamos aqui tipificados na águia, representados pela águia. Já podemos rasgar com o bico, já podemos buscar nossa alimentação, já podemos esvoaçar ao céu azul, já podemos ir buscar grandes promessas de Deus, podemos voar nas promessas, podemos agarrar nas promessas, porque somos águias. Esse é o espírito do tempo que vivemos, irmãos. Isso é um lado espiritual. O lado natural é casar, divorciar, roubar, matar, mentir, trair. Esse é um lado. Mas tem outro lado bom, que é o lado da águia, que você pode se levantar,
você pode pedir graça a Deus, força para poder subir acima dos seus problemas, acima das suas lutas. Irmãos, se nós hoje não tivermos condições de parar com o pecado, vamos falando assim, aqueles pecados grosseiros, como se tivesse cor o pecado. Mas se a pessoa tem a sua vida suja, imunda, tendo a mensagem que tem hoje, a pessoa vai pagar muito caro. Por quê? Porque nós temos algo maior. Todos aí de trás dependem de nós. É como uma família, todos os seus filhos dependem do pai. O pai está gerando caráter, vida dentro do lar. A mãe está trabalhando para isto, para criar seus filhos, que eles possam crescer e não estar jogados no mundo, que eles tenham um pouco de caráter cristão em si. E a igreja, por sua vez, não dá conta de dar ao povo como um lar, o alimento, para esse povo manter sua fé. Uma fé viva, que eu possa saber, estou preparado para o rapto. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, o que você veio fazer? Estou preparando. É difícil você encontrar alguém, estou preparado. Sempre assim, estou preparando. Mas se a coisa acontece agora, e se eu for antes do rapto, e se você for antes do rapto, então, como que você ainda está preparando quando já devia estar preparado? É o dia que você vive. Então, você tem que viver esse dia como se Jesus viesse hoje te arrebatar. Você não tem que viver para poder consertar amanhã. Você tem que viver o dia hoje, porque ele é hoje. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Se hoje. Então, a gente tem que saber que Deus tem sempre uma mensagem, uma palavra para nós hoje, para nos preparar. Amém. Então, eu estava pensando nisso. Os que falavam de Moisés, eles precisavam de Cristo. Jesus chegou e eles falando de Moisés, mas eles não precisavam de Moisés mais. Eles precisavam era de Cristo. Eles estavam falando na lei, mas eles não precisavam mais da lei. Eles precisavam da graça. Mas eles não perceberam aquilo. Deus vem, meus irmãos, e tira um povo, salva um povo, quando os outros nem percebem. Nem percebe. Ele está tirando hoje os seus filhos e o povo nem está percebendo. Você começa a sumir das coisas do mundo. Você começa a sumir das festanças do mundo. Você começa a sumir por si. Isso não quer dizer que você não vai no casamento de um parente e assim por diante, o aniversário de alguém. Mas você começa a sumir daquilo, sumir das festanças. Você começa a sumir dos parentes. Algo diferente está em você, não que você quer ser diferente, algo diferente, que é uma mensagem da hora trabalhando em você. E isso, na verdade, te traz dor de cabeça, te traz problema, te traz angústia. Mas você sabe em quem você tem crido. É assim que se faz. Mas não adianta você ficar fazendo festa, a mensagem de Moisés, 2 milênios, enquanto Deus estava dando a mensagem da graça. Eu só quero que vocês entendam isso, que nos dias de Jesus, o maior não era Jesus. Nos dias de Jesus, o maior era Moisés.
na religião, na mentalidade do povo, no que eles tinham escolhido, na tradição. 2 milênios, Moisés, lei, sábado, carne de porco. 2 milênios. O maior não era Jesus, era Moisés. E eles teriam que deixar o maior pelo menor. E até pela Bíblia diz que ele se fez menor no reino dos céus. Cristo. E as pessoas nunca deixam o maior pelo menor. Ela sempre quer o maior. E o maior nos dias de Noé era Noé. Mas nos dias de Moisés não era Noé, era Moisés. Nos dias de Jesus não era Moisés, era Jesus. Mas na tradição eram os primeiros. Isso que você tem que entender. Qual o maior para o nosso tempo? Não é Brana? O maior, mas só que nós temos que falar, maior foi Brana. Mas Deus está tratando hoje. O maior foi o 7º anjo. Mas o 7º anjo tinha a palavra revelada do esposo. Cadê a esposa? Cadê Apocalipse 10, 8 a 11? No dia, sempre a mensagem: menor é maior. Jesus era menor e era maior. Mas eles não largaram de Moisés, porque Moisés era maior para eles. Moisés era lei. Eles queriam que Jesus chegasse e desse para eles a continuidade de uma reforma na lei. Mas que nunca abolisse. Que nunca deixasse de lado. Eles queriam que Jesus cumprisse. Mas ele cumpriu sem eles ver, sem eles saber. Eles queriam que Jesus cumprisse do jeito deles. Eles queriam ver Jesus na sinagoga no sábado, lendo a lei de Moisés. E Jesus estava curando o paralítico. Mas você está fazendo uma coisa que não pode. Agora, sem nós, sem Jesus, o povo de Moisés não é aperfeiçoado. Deveria olhar isto. Uma coisa segue a outra. Se pararmos nos dias de Jesus, é tão bom, porque sem Jesus não adianta sábado. Sem Jesus não adianta mandamentos. E quando você chega em Jesus, eu sou o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Você chega em Jesus, a coisa muda. Mas eles querem sempre um descanso, por menor que seja, mas que venha de longe, de grandes homens, como Moisés. Nós queremos o descanso de um sábado. Aí Jesus veio e deu descanso para a alma. Queremos para o corpo, ele deu para a alma. Queremos um sábado para o corpo, ele deu um sábado para a alma. Mas perceberam eles? Você sabe que até Pedro, depois de convertido, Pedro ainda tinha coisas da lei nele. Depois de convertido, você vai encontrar naquela visão que desceu vários animais para ele. E a voz dizia: Pedro, mata e come. Ele diz: de maneira alguma, nunca entrou coisa imunda na minha boca. Pedro estava olhando para aquelas coisas de Moisés. Pedro ainda estava seguindo aquilo que Moisés tinha dito. O que apareceu, os animais que apareceram para ele comer, eram animais imundos. Senão Pedro não diria: na minha boca não entra coisa imunda. Mas o que Deus disse? Não chames de imundo
o que eu já santifiquei. Aí você vai num adventista, é imundo comer carne de porco. E se Jesus vem e diz, mata e come, ele diz, não, mas Jesus não pode fazer diferente da lei. Ele trouxe aquilo simbolicamente para Pedro, para mostrar para ele o que eram os gentios, porque os judeus era tudo. Os judeus eram o maior, era a nação de Deus. O gentio não valia nada, o gentio é um idólatra. Quando que os judeus aceitariam que Deus mudasse de povo? E Jesus veio e mudou. Ele veio para o que era seus, os seus não receberam. Agora, judeu, sem nós, vocês não podem chegar lá. Vocês têm que passar por nós agora. Levou 2 milênios. Eles tiveram que esperar, porque rejeitaram a Cristo, rejeitaram o sacrifício. Agora 2 milênios. Tiveram que esperar. Daqui a pouco aparece Moisés e Elias para eles. Mas eles estão esperando que termine esse evangelho conosco. Porque eles não podem receber Cristo, o Messias, enquanto nós estivermos aqui. Tem que ser sem nós. Nós temos que ter saído daqui. O profeta diz que nós saímos no rapto. Então Moisés e Elias tratam com os judeus. Mas a igreja tem que sair no arrebatamento. Não podemos estar aqui ao mesmo tempo. Sem nós. Os patriarcas não podiam ressuscitar sem Jesus. Eles não seriam aperfeiçoados. O paraíso não seria aperfeiçoado sem Jesus. Mas eles não estavam pensando nisso. Presta atenção. A mensagem, o rapto, 105. Um rapto já está no passado. Eu não quero falar tanto do rapto. Houve 3 no Antigo Testamento para aqueles preparados, os quais veio a palavra do Senhor. Vê você, a palavra do Senhor veio a Enoque. A palavra do Senhor, vê você, a palavra do Senhor veio a Enoque. A palavra do Senhor veio a Elias. Ele foi um profeta. Jesus foi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não veio a Jesus. A palavra do Senhor foi a Enoque, foi a Elias. Mas a palavra do Senhor não veio a Jesus. Jesus era aquela palavra que foi a Enoque, que foi a Elias, que foi a Moisés, que foi a Isaías, a Jeremias. Ele é aquela palavra. O 106 do rapto. Agora observe o versículo 50. Sua forte voz despertou os santos do Antigo Testamento. Foi exatamente como quando a forte voz despertou a Lázaro. Quando Jesus morreu, aquele brado final despertou os santos do Velho Testamento. Então, o irmão Brano diz aqui, a segunda é cumprida, ele falando do segundo rapto. O primeiro foi quando Jesus morreu. E agora ele fala, o segundo é cumprido em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que é o que está para acontecer. O que acabamos de ler. Isso será o segundo rapto. O segundo rapto será a ascensão da noiva. Os santos do Antigo Testamento já estão em sua presença. Quando está em sua presença, irmão Brando diz aqui, paraíso. Sua presença, paraíso. Eles saíram com sua forte voz quando clamou e rendeu o Espírito. Por quê? Porque o sacrifício, a propiciação de seus pecados, pelo que havia esperado, crendo que vinha aquele cordeiro perfeito, haviam oferecido o sacrifício do cordeiro. E quando ele morreu e rendeu o Espírito, clamou com grande voz. E então despertaram os santos do Antigo Testamento. Quando Jesus morreu, despertou os santos do Antigo Testamento para a ressurreição. Observe o alarido, a voz
e as mesmas coisas em sua vinda. O irmão Branham já está dizendo, a mesma coisa acontece agora na sua vinda. Observe o alarido, a voz. Foi o que aconteceu lá no tempo de Jesus. Ele morreu, os santos ressurgiram, mas foram sair do sepulcro depois que Jesus saiu. Tudo isso tem que ser acompanhado. E aqui o irmão Branham está dizendo, observe o alarido e a voz, as mesmas coisas em sua vinda. Quando isso já tem acontecido, está faltando agora alguém sair do sepulcro. Sem nós, isso é, sem Jesus, não haveria ressurreição dos patriarcas. Olha que hora nós estamos vivendo agora, sem nós, sem Brana, sem sétimo anjo. Não poderia haver uma ressurreição das 7 eras. Sem nós, João, a noiva, não poderia haver algo mostrado ao povo. Revelado foi, mas ninguém soube. O sétimo anjo revelou, mas sem nós, sem João, sem a noiva, o povo não seria aperfeiçoado. O que aperfeiçoa hoje é essa mensagem. Talvez você não percebe que, mas eu tenho essa mensagem, eu tenho tanta tentação, eu tenho tanto problema. Você vai continuar enquanto você for carne. Você vai continuar com dor, com problema, precisando de cura, pedindo a Deus, recebendo libertação, tomando remédio, seja o que for. Enquanto você estiver nesse corpo. Mas você tem que ter uma segurança das mensagens que a Bíblia vai mostrando. É aqui a Bíblia que diz, olha, porquanto Deus, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Aí Paulo estava falando a respeito dele. Brana veio, aplicou essa escritura para o dia dele, para que ele, sem nós, não fosse aperfeiçoados. A lei não poderia ser aperfeiçoada, o povo da lei, sem Jesus, sem graça. A graça não pode ser aperfeiçoada agora, durante 7 eras da igreja, sem a revelação dos selos, sem a revelação dos trovões, sem o novo nome. Eles deveriam perceber isso. Eles acham que só porque é de graça, então eu falei a palavra graça, eu já tenho. Eles pensavam nos dias de Moisés, eu falei a palavra lei, eu guardei o sábado, eu já tenho. Jesus pegou aqueles que guardou o sábado, guardou a lei nos dias de Moisés e diz, vocês têm por pai o diabo. Agora, por que eles tinham por pai o diabo? Eles ouviram Moisés. Não podia ter por pai o diabo. Moisés não era o diabo. Mas eles tinham por pai o diabo, por quê? Eles ficaram na dispensação anterior, quando Deus já estava noutra dispensação, e Moisés podia ser visto agora em Cristo. Como foi visto? No Monte da Transfiguração. Você pode vê-lo em Cristo, mas você não pode ver o povo de Moisés em Cristo. Você vê Moisés em Cristo, no Monte da Transfiguração, São Mateus 17, mas você não vê o povo de Moisés. Você vai aplicando isso, você vai ver Brana em Cristo. Depois da revelação, você vê Brana em Cristo. Se você quiser ver Cristo, olhe em Brana. Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas você não pode ver o povo de Brana em Cristo. Por quê? Porque o povo de Brana viveu na interpretação. Eles não foram à revelação. Eles tomaram irmão Brana só na primeira e segunda etapa. Eles não tomam irmão Brana no essencial. Muitos crentes tomaram Jesus Cristo só para a cura de enfermos, mas não tomaram para mudança de vida, para mudança de caráter.
Ele só quer Jesus para ser curado. Quantos crentes são assim? E eles querem Brana, só os testemunhos, só as curas que irmão Brana fez em nome de Jesus. Mas eles não querem o que Brana tinha, o essencial. Irmão Brana diz, cura divina, nessa mensagem, o rápido, ele diz que cura divina foi uma isca para chamar a atenção do povo. O coração do assunto é a mensagem. Foi ele quem falou. Mas o que o povo quer? O povo quer a isca. Eles não querem o coração do assunto. Eles querem a isca. Eles querem cura. Eles querem apenas bênção material. Eles não querem o coração do assunto. E por isso, sem nós hoje, isso aqui continua. Irmão Brana tomou tudo isso aqui, deixa eu ler para vocês. Observe o alarido, as mesmas coisas em sua vinda, rendeu o Espírito, e quando fez, o sacrifício foi aperfeiçoado e o paraíso se esvaziou. Então os santos do Antigo Testamento voltaram à terra, andaram pela cidade, entraram com ele em seu rapto. Eles andaram na cidade e entraram com ele no seu rapto. Como as pessoas perdem o aperfeiçoamento, o sacrifício foi aperfeiçoado. E aí o paraíso se esvaziou. O sacrifício foi aperfeiçoado também nos dias de Brana, ao ponto do cordeiro sair do trono e não interceder. Agora ele vem se apresentar à sua esposa. Ele vem fazer conhecido a ela, sou eu quem te redimi. Você não me conhece. Por quê você não me conhece? Porque eu me manifestei aos judeus. Eles rejeitaram. E durante 7 eras eu estou tirando um povo dentre os gentios para o meu nome. E agora revelei o meu nome, que é novo. É o novo nome, porque é para gentio. E outra vez o paraíso se esvaziou. Está faltando agora, meus irmãos, eles saírem e andarem conosco. Dá coragem para isso? O irmão fulano está aqui. Eles falam, pronto, é centro espírita. Mas quando der a ressurreição, eles saírem das tumbas, porque eles não saíram das tumbas. A Bíblia diz, eles ressuscitaram, e saindo das tumbas após a ressurreição dele. Os túmulos se abriram, mas tiveram que esperar Jesus morrer, ressuscitar, aí eles saíram. Os mortos saíram. As tumbas se abriram melhor, mas para os mortos saírem e virem a nós, a necessidade daquele que aperfeiçoa o sacrifício do último dia. O que quer dizer Brana? Perfeito, perfeição. Para vocês verem como que vem a perfeição no ministério. Deus operou através do nome do irmão Brana, sem as pessoas perceberem. Nós falamos Brana sem perceber, mas Brana também quer dizer pai. E ele é o pai das nações, ele é pai dos gentios. Foi como Abraão, agora é Bran, pai dos gentios. O pai, olha, você deve ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. O Pai que está no céu levantou um homem na terra para mostrar para nós, através do seu próprio nome, o que era perfeição. O HM, que faz parte do nome de Deus, que é do novo nome, e ainda quer dizer perfeição, perfeito, perfeição. Sem o novo nome, não tem arrebatamento. Sem o novo nome,
não tem terceira puxada. Qualquer pastor, ele pode ser grande o quanto for, renomado. Se ele disser para você que crê na terceira puxada, pergunta para ele do novo nome. Se ele disser para você que não tem novo nome agora, então você não creia nele, creia no profeta. Porque o irmão Brana diz que HM faz parte do nome de Deus, e o irmão Brana não podia falar do novo nome, porque senão já ficava revelado. E Deus diz para ele, não diga a ninguém. E diz, HM faz parte do nome de Deus. Mas é o novo nome. É daquilo que Ele está fazendo hoje, do trabalho que Deus está fazendo aqui. Deus está te despertando, não para o Calvário você já deve ter se despertado. Você já deve ter olhado para o Calvário e visto sua desgraça, sua miséria, sua perdição. Diz, Senhor, eu preciso do Calvário, eu preciso de cura, eu preciso do perdão. Mas agora você tem que olhar para a mensagem do dia e dizer, Senhor, eu preciso de perfeição, eu preciso de arrebatamento, eu preciso de 7 trovões, 7 selos revelados. Já não é mais o que você pensa lá de trás. Não, sem nós. Você diz, mas eu já tenho Jesus. Sem nós, vocês não são aperfeiçoados. As 7 eras da igreja precisa desta mensagem do irmão Brana. Sem nós, 7 eras não tem perfeição. As 7 eras têm perfeição porque tem nós, Brana. E aí, vamos chegando aqui ao nosso pedacinho final. Nós, a noiva, nós, João. Se ninguém come o livro, se João não comesse o livro, como ele saberia que é doce na boca, amargo no ventre, se João não comesse? O que adiantaria um livro aberto, se não tem quem come? Um livro revelado? Se tem uma palavra dizendo, vai ao anjo e diga para ele, dá-me o livro, dá-me esse livrinho. O que adianta se você não tem coragem de ir lá e comer? Então o que João, que tipifica nós, a noiva, João foi e comeu. João, diz o irmão Brana, representa a noiva. No capítulo 4 de Apocalipse, verso 1, que ele ouviu uma voz dizendo, sobe aqui. Ainda que o irmão Brana diz ali, ele representa a noiva no rapto. Mas ele está representando a noiva em todas as coisas que você vê, porque foi João que comeu o livrinho. Tem que profetizar outra vez. Era João para profetizar outra vez, comer o livrinho e profetizar. Não seria outra pessoa. Nós temos que entender isso. São ministérios. Qual o problema deles não ter aceitado Jesus? Porque eles esperavam o Messias. Veio um homem chamado Jesus. Ele era o Cristo. Mas ele teve que receber o nome de Jesus 8 dias mais tarde. E assim você vê Deus operando no último dia. Em Brana, mudando o seu nome, colocando um H no nome do irmão Brana, quando toda a família não tinha, o dele tem. Isso é Deus trabalhando para mostrar para nós, sem nós, sem HM, vocês da primeira e segunda etapa, sem essa mensagem que nós pregamos, vocês não são aperfeiçoados. Por isso, se morrer, não tem jeito de ser ressuscitado. Por quê? Sem nós não são aperfeiçoados. Você já tem que crer nisto. Você tem que ter essa mensagem. Você nos despreza. Mas sem nós, vocês não podem ser perfeitos. Está aqui, irmão Brana diz, isso aqui é para o dia dele. Se você ler o versículo, você vai dizer que é para o dia de Paulo. Olha para você ver. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Quem está falando? Paulo aos Hebreus. Para que eles, sem nós, então você poderia aplicar apenas a Paulo.
Era Paulo dizendo, eles, sem nós, o povo do Velho Testamento, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Mas Brana veio e disse que ele estava falando aqui do Novo Testamento, para que eles, do Novo Testamento, que sofreram durante as eras, que passaram pela era do boi, pela era do homem, da inteligência do homem, para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Não adianta você ser um luterano, não adianta nem você dizer, eu venho lá da era das trevas, mas sem nós, vocês não são aperfeiçoados, porque precisa-se da mensagem de perfeição. A mensagem de perfeição é o sétimo selo, é o sétimo mensageiro, é ali que você vai encontrar a mensagem que te aperfeiçoa. Sem nós, o povo da primeira e segunda etapa não tem perfeição. Pega as mensagens, irmãos, de primeira e segunda etapa, escute para você ver. Depois que você ouviu esta, você diz, olha, eles sem nós não irão. Eles não saem do lugar sem nós. Eles precisam desta mensagem, eles precisam destas expressões, eles precisam de saber que o Cordeiro saiu do trono, eles precisam de saber que Deus tem novo nome. Eles precisam, sem nós. Até o ano 2000, nós também não sabíamos. Se morrêssemos, íamos com aquilo que tínhamos. Mas agora não. 15 anos depois, 14 anos depois, filho, temos que ter isto. Sem nós, sem esta mensagem de João, sem João ter mostrado estas coisas para nós, não somos perfeitos. Sem nós. Tem que mostrar, tem que ver essas coisas. O que Brana pregou, o que Brana revelou, João foi comer o livrinho. E foi por isso que o irmão Brana mostrou para nós que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito já tinha entrado, que quando o último eleito entra, que a coisa é revelada. Então tudo foi revelado quando o último eleito entrou. E o último eleito, o irmão Brana cansa de falar nas mensagens, o sétimo é o último. É o sétimo, esse é o último. É o mensageiro do último dia. É o sétimo anjo. E aí nós ficamos pensando aqui que o sétimo seria qualquer um de nós, irmão, que entrasse aqui por último. Não, quando o último entrar, a coisa será revelada. Então foi quando o Brana entrou, o sétimo entrou, a coisa foi revelada, aperfeiçoou o sacrifício. E aí a coisa foi revelada, aquilo que estava em mistério passou a ser revelado. Graças a Deus, que Deus nos deu visão para ver, do ano 2000 para cá, essas coisas, porque não víamos também. E agora, lutar contra isso, você está lutando contra Deus. Vou deixar um pontinho para amanhã, para falarmos sobre isso. Mas você luta contra Deus, lutando contra a verdade da hora que você vive. Não me diga que a graça é maravilhosa. Já vivi a graça. Eu te digo, a revelação é maior. Então por quê? Porque eu já fui salvo pela graça. Eu não vou ser salvo pela graça. Eu não vou ser curado pela graça. Eu não vou ser perdoado pela graça. Tudo a graça e o sangue já fez. Agora, a revelação é maior. Sem nós, vocês que creem em Jesus Cristo, sem Brana, não são aperfeiçoados. Vocês que creem em Brana, sem esse ministério que temos, vocês não serão aperfeiçoados. Em outras palavras, vocês que no dia que vivem dizem, eu creio em Jesus, eu creio no Calvário, sem Brana, sem a revelação dos selos, vocês não se salvarão. Vocês que estão dizendo, eu creio em Brana, e não sabem estas revelações que têm sido pregadas pela noiva, vocês estarão perdidos, crendo no irmão Brana. Quanta gente perdida crendo em Jesus. Ou Jesus falou errado. Muitos me dirão, Senhor, Senhor.
E eu vou dizer, não vos conheço. Brana, também vai dizer, não vos conheço. Por quê? Você não pode tomar a mensagem da perfeição do dia. Você esteve comigo quando eu estava curando enfermos, expulsando demônio, mas quando eu desci no Pentecoste, você não quis eu mais. Você estava comigo durante as eras, mas quando eu vim em Brana e revelei as coisas, você não quis aceitar. As curas você tomou, mas a revelação você não quis aceitar. Você estava comigo quando eu estava operando essas maravilhas em Brana, mas quando eu revelei os 7 selos, 7 trovões, você não quis aceitar. Você estava com Brana, com os livros na mão, mas quando lhe foi mostrado o novo nome, o último eleito entrar, a era terminou. Você não quis aceitar. Sem nós, vocês não são aperfeiçoados. Tudo depende de nós. Eu sei que alguém está dizendo assim, eu dependo de Deus. E quem te disse que Deus não é nós? É esse sem nós aqui. Era sem nós Jesus, sem nós Brana, sem nós João, sem nós noiva. Pai Celestial, eu creio que é o suficiente, Pai. Para quem é eleito, eles tomam a palavra e dizem, é isto mesmo, eu creio, Senhor. Eu quero viver esta mensagem. Com todas as minhas imperfeições, eu quero alcançar a perfeição da mensagem. As minhas imperfeições são no físico, mas a perfeição da mensagem é no meu espírito, para me ajudar, para me aperfeiçoar, para me fazer um homem pronto, para fazer das irmãs prontas para a palavra, para o rápido. Ajuda-nos nesta hora, Pai. Conceda-nos mais força para que possamos mostrar a este mundo que esta é a mensagem da noiva. Esta é a mensagem que sem nós, os demais não vão ser aperfeiçoados. Primeira e segunda etapa não é aperfeiçoada sem nós. A terceira puxada. Não essas coisas interpretadas, Senhor, manipuladas por pastores, por homens que não tiveram revelação e eles não puderam se humilhar. A mensagem do dia. Sem nós, sem esta revelação, sem mostrar todas estas coisas, a igreja, o povo, eles não são aperfeiçoados, não haverá rapto. Sem nós, sem a mensagem da hora, sem o Cristo do momento. Cristo é a palavra da hora, operando na igreja, operando nos crentes. Ajuda-nos, ó Senhor, limpa nosso coração, purifica nossa vida e dá-nos força cada dia mais para prosseguir nossa caminhada para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém.